Essa semana a doutora Adriana aqui conosco com essa técnica que muito pouca gente conhece, que é um tratamento através, né, da, como a gente chama? Do estímulo bilateral. Do estímulo bilateral do globo ocular, gente. E nós já vimos nos 2 programas anteriores, que eu convido vocês, caso não tenham assistido, a ir lá no Canção Nova Plus e assistir e divulgar. E nós estávamos falando de traumas e traumas muito complicados são os abusos, né? E geralmente acontecem do que a gente percebe na infância, mas existem abusos também na idade mais adulta. E o que você gostaria de expor aqui para o nosso público? Eu quero começar, né, até para nos alinharmos à alimentação e tudo mais, uma pesquisa norte-americana de longos anos, acompanhando pessoas por longos anos, com 17 mil pessoas participando de um programa. Gente, é um enorme. Né? Participando de programas de emagrecimento, e elas estavam conseguindo resultados muito bons, essas mulheres, ao longo destes anos, e quando elas começavam a emagrecer, estavam então entrando numa qualidade de vida ali diante dessa sua problemática, elas desistiam do programa e voltavam a engordar. Mas isso intrigou muito os pesquisadores, né? Elas estão conseguindo o que elas queriam e desejavam. Estamos falando aqui de obesidade, de coisas, né, da doença em si, né? Isso, porque, gente, obesidade tem CID, tá? Ninguém aqui tá falando, porque às vezes a gente toca no assunto, ela é gordofóbica. Não, gente. Obesidade tem CID, e se tem CID é doença. Sim, e aí eles viram que mais da metade abandonaram o programa. Nossa, 50%? Né? Abandonavam o programa, e dessas pessoas que abandonavam o programa, eles foram investigar, porque isso os intrigou os pesquisadores, e descobriram que essas mulheres tinham sido abusadas. E aí elas se sentiam o quê? Culpadas, no sentido de acharem que o corpo delas, né, na infância, na adolescência, às vezes o corpinho se desenvolvendo ali, é que atraiu o abusador. Olha só esse engano. Então isso é um trauma. Então eu penso e entendo errado, né, nessa memória disfuncional, que eu atraí o abusador, né? E aí elas não podiam... fez essa leitura, isso, né? E elas não podiam, isso tudo de uma forma muito inconsciente, porque elas não podem emagrecer com medo de serem abusadas de novo, mesmo já com seus 30 ou 40 anos. Então elas se protegem engordando, né? Protegem o próprio corpo engordando para não mais correrem esse risco. O prejuízo disso também é que a autoestima delas vai abaixar. Isso faz com que as que são casadas vão se sentir também menos atraentes, também para, de uma forma inconsciente, afastar o marido, porque é aquilo que, né, a aproximação da sexualidade ativa dentro dela o trauma mais agudo, a sua dor mais aguda. E esses são os enganos mais terríveis diante do abuso, né? Que é você pensar que você tem culpa de alguma coisa. Vou fazer uma pergunta para a doutora Adriana. Por que nós, mulheres, temos mania que a culpa é nossa? Você já parou? Eu fico pensando, será? Porque a gente tem uma Eva, né? Que a gente chama do ancestral, né? A gente tem uma célula que é a nossa Eva ancestral, e dali saímos todos nós, enfim. Por que isso? Por que mania que a mulher tem de a culpa é minha? O homem não é assim. Eu não observei no consultório essa distinção, doutora. Dá uma olhada. Talvez porque você provoca o cérebro, né? E aí você já vai perguntando e eles vão dizendo que se sentem culpados, mas eu vou observar mais. Observe. Eu vou observar essa distinção. Porque acontece uma coisa, a mulher já fica, ai meu Deus, onde eu errei, não sei o quê. Porque, o homem é jamais assim. A culpa é do homem. Porque no caso de abuso, os homens que vêm porque foram abusados, eles também se sentem culpados de uma forma igual, assim. Então, e eles não abuso, contam do abuso, sim. Então, eles não contam, né? Porque se sentem envergonhados e se sentem culpados, mesmo que o abusador não tenha ameaçado. Isso é interessante, né? Porque imagina que o abusador geralmente são pessoas muito próximas. Em primeiro lugar, pode ser o pai, infelizmente. Segundo, padrasto, avós, depois tios, vizinhos, enfim, né? Então, imagina que aquela pessoa que você confia provoca brincadeiras que te geram prazer, né? Então, a nível de pensamento, de lógica, eles
não entendem que aquilo é errado, eles são só uma criança, não entendem de abuso sexual. Mas a nível mais profundo, a dimensão nossa noológica, nós temos um senso dentro de nós que nós sabemos o que é se aquilo é certo e errado, independente da cultura, do país, da época. E aquilo fica dentro daquela criança. Eu estou fazendo algo errado, ela não entende, e aquilo ela só descobre que é algo muito errado, não que a culpa é dela, né? Lá na fase mais madura, então, da adolescência, então, quando entende que aquilo é abuso, e aí vem a culpa é minha. Eu atraí, por que eu não contei para ninguém? Outra dor muito comum de quem passou por abuso é a sensação de desproteção. Como que a minha mãe não viu? Ah, é verdade. Isso é terrível, assim, porque como que ela não viu, como que ela não protegeu? E aí nós temos diferentes situações de mães, né? Porque tem umas que são coniventes com a situação, vêm e tem medo de perder. Assim, exatamente, vou fazer, ou negam, vista grossa. Né? Mas, infelizmente, tem umas que verdadeiramente nunca perceberam, porque os abusadores são infinitamente manipuladores, né? Então, são coisas assim ardilosos, assim, sabe? Então, eles são capazes eles vão tocar, digamos, a filha de noite, mas caso a esposa acorde, ele tá com o termômetro na mão, porque, não, eu achei ela meio quentinha, fui ver se ela tá com febre, né? Tô dizendo um caso específico, assim. Então, a mãe acorda, o que é isso, né? Quer dizer, por que você tá aqui? Eu vim ver a febre, porque eu achei ela meio quentinha. Então, eles ainda passam de bons samaritanos ali, protegendo aquele filho e tudo mais, né? Você não sabe, Adriana, como tá sendo bom você dizer isso, porque quantas pessoas, de repente, não estão nos assistindo, vão começar a ficar mais atentas. Sim, com certeza. Inclusive em relação ao próprio comportamento do filho, né? Um filho agressivo, aliás, isso é uma coisa bem importante. Nós, quando estamos deprimidas, a gente vai talvez chorar, partilhar com as amigas, etc. Uma criança depressiva, geralmente ela se torna agressiva. Então, por trás da agressão infantil, geralmente tem depressão. Né? Tanto menina quanto menino. Tanto menina quanto menino. Menino ainda mais, né? Porque a agressão do menino parece que é mais normal, entre aspas. Mais permissiva. Isso, exatamente. Então, é importante ver isso, assim, e por favor, se você está ouvindo aqui e pensando assim, não, mas eu tive culpa, eu senti prazer, eu já era adolescente, eu entendia que aquilo era errado. Em nenhuma hipótese, uma vítima de abuso é culpada. Nenhum delegado, nenhum juiz condenaria você de absolutamente nada se pegasse aquela cena em flagrante. Muito mais, né, pensando na dimensão de quem tem a religiosidade, quem é cristão, muito menos Deus te condenaria se você se sente sujo. E, aliás, essa é uma palavra muito comum, eu me sinto sujo, suja, indigna de ser amada. Isso boicota as pessoas de buscarem alguém para casar, para constituir família, né? Porque eu sou indigna de ser amada. Então, essas palavras, assim, são as mentiras da mente, são aquelas coisas que travam o teu cérebro, e aí você precisa entender que você era só uma criança, você era só uma criança inocente, e inocência no duplo sentido, né? De não ter o conhecimento, de inocência, portanto, sem culpa. E aí uma criança merece o quê? Pular, cantar, ser feliz. Então, espero que você vá para um baile bem gostoso no final de semana com quem você ama. Aliás, adoro o baile gaúcho. Vocês estão vendo que programa maravilhoso. E olha, amanhã continua com um tema bem interessante também, não perca.